Tudo bem com vocês? Vamos lá, prosseguindo aqui, já com a nossa primeira aula, né, que eu prometi trazer para vocês, o porquê estou aqui, né? O conhecendo eu dentro do porquê estou aqui. Conhecendo eu, falando das nossas personalidades, falando dos nossos sentimentos, falando daquilo que a gente tem, as nossas emoções, aquilo que está guardado e aquilo que compromete, né, a nossa vida. Por quê? Que nós temos algum tipo de ações, ou nós praticamos algum tipo de ações, algum comportamento, que às vezes a gente desentende. Então, nessas aulas, eu tenho 4 vídeos para você, como eu prometi, e vou trazer para você entender um pouco dentro do contexto da psicanálise, tá? É uma psicanálise com desenvolvimento mais leigo, social, mais fácil de interpretação, que nós mesmos produzimos, chama psicanálise social, aonde eu, como psicanalista clínico, tenho especialização em traumas e conflito de família, sou assistente social, né, pastor capelão, né, trabalho em várias áreas aí, levando uma palavra, levando aí um conhecimento teológico, um conhecimento prático social e fazendo uma união, né, dentro dessa base, dentro do contexto das questões religiosas, social, científica, que a gente possa entender aquilo, o plano do nosso Criador, do nosso Todo-Poderoso e a forma que Ele quer que nós convivemos dentro de uma sociedade. Para isso nós temos que, no mínimo, dentro desse contexto, no nosso pensamento, de conhecer a nós mesmos. Por isso nós colocamos aqui em prática essa aula para que você possa estar com a gente. Por isso eu já quero apresentar aqui essa base aqui, que é o nosso currículo, tá aí, sou presidente e fundador da Associação Brasileira de Assistência ao Egresso. Nós trabalhamos com a clínica psicossócio espiritual, que é um trabalho que fala sobre a psique, sobre a sociedade, sobre as questões espirituais também. Deixo depois aí embaixo aí o meu contato para você, que se você quiser contratar a gente para fazer uma palestra, falar sobre algum assunto, a gente está disponível, tá? Para ir na sua igreja também, falar sobre o amor de Deus, também estamos disponíveis, porque, como você vê, nós somos pastor, nós somos assistente social, nós somos capelão, nós também fazemos um trabalho na área da capelania, tanto no sistema de saúde, quanto no sistema prisional, quanto também nas residências, nas igrejas e até nas empresas mesmo, para falar sobre esses assuntos. Então a capelania, ela é um trabalho de orientação para pessoas que precisam de entender algumas partes na área teológica, na área de pensamento que vai mais longe do que aquilo que é o contexto secular normalmente, tá bom? Então vamos prosseguir, tá? Eu já quero iniciar aqui dizendo sobre essa imagem que você está vendo aí, que é o nosso programa, já disse que é psicanálise psicossócio espiritual, dentro do contexto da psicanálise social. Então, nossa clínica é psicossócio espiritual, psique, mente, sociedade e também as questões do espiritual, tá? Esse espiritual não quer dizer religião, tá? É a espiritualidade da pessoa, é o nosso sentimento, a base de sentimento, ok? Mas como pastor a gente vai estar falando também, como religioso a gente vai estar falando sobre o assunto. Então, conhecendo o eu é o nosso tema, tá? Conhecendo o eu. E para conhecer o eu gostaria de abranger mais uma coisa, o porquê estamos aqui, que também faz parte de uma curiosidade prática de qualquer pessoa. Qual que é o seu relacionamento com esse plano de vida? Qual que é o seu relacionamento com você mesmo, com as pessoas, ou com alguém, ou com qualquer outra coisa que você precisa lidar com isso? Então eu estou aqui para te passar essas ideias, tá? Dentro dessas práticas que nós vamos acabar de ter. Por que nós estamos nesse plano? Por que nós fomos escolhidos para estar aqui? Aí eu vou explicar para você daqui a pouquinho, porque a motivação dessa pergunta nós vamos ver daqui mais um pouquinho. Mas antes eu quero fazer essa leitura aqui. Eu vou fazer uma leitura aqui sobre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Essa leitura aqui, que eu estou mostrando para você agora, você está vendo essa imagem consciente, pré-consciente e inconsciente. Tá. O que significa isso? Isso aqui é a primeira tópica que nós aprendemos quando você vai na clínica freudiana, ou seja, fazer um estudo na área da psicanálise. O pai da psicanálise, ele vai trabalhar a primeira tópica, a primeira clínica dele, ele vai falar sobre o consciente, pré-consciente e inconsciente. Ele vai dividir um aparelho,
vamos chamar de aparelho de desenvolvimento, que é o nosso cérebro, ele vai dividir em consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? O que é o consciente? O consciente é uma pequena parte do aparelho psíquico, né, que ocupa-se das atividades e estados a qual o sujeito tem acesso direto, ou seja, você vai lá, você está aqui, nós estamos conversando e nós estamos conscientes disso. Você está aí do outro lado, vendo o seu celular ou o seu computador, está assistindo essa aula, é consciente isso. Você está consciente, normal, você consegue ver as coisas ao seu redor. Isso que é uma parte do seu aparelho, né, da psico, que você está fazendo conscientemente. Ocupa-se uma pequena parte. O pré-consciente, também um pequeno arquivo de registro. Agora, ele já não é mais consciente, porque eu já falei, porque esse pré-consciente, segundo Freud, ele é uma base de registro. Registro por quê? Porque ele tem barreiras de contato, por exemplo, né? Vamos dizer que ele é barreira de contato, né? São contatos acumulados com o consciente. Ele fica guardado em alguma coisa. Também são elementos pertencentes a ele. Os sintomas são verbal por natureza. Sintoma verbal por natureza, por quê? Porque é normal de você buscar alguma coisa, um sentimento seu, alguma coisa que você tem, naturalmente você pode buscar isso. Então eu vou dar só um exemplo aqui. Eu te pergunto aí agora, você que está me vendo, que cor que você mais gosta? Eu gosto de fazer essa pergunta. Aí você vai fazer o quê? O consciente está aqui agora, mas e a cor? Não, a cor ela não está aqui, porque ela está num arquivo guardado. Você vai buscar lá no seu lugar onde você guardou a cor e vai lembrar, não, a cor minha é verde. Aí você vai trazer a verde para cá, para o consciente, e vai falar, é o verde. Então esse aparelho é o arquivo do pré-consciente que vai trabalhar isso junto com o consciente, com as coisas normais, vai trazer para o consciente. E nós temos o inconsciente, que é o outro aparelho. É parte mais arcaica do aparelho psíquico, que é irracional, e ela governa a maior parte do comportamento, que seria o nosso aparelho da psique. Vamos supor que ela é o iceberg, tá? O iceberg, você vai ter uma ideia de um iceberg, de que você vê só a pontinha do gelo lá em cima, mas por baixo existe uma grande massa de gelo. Então esse inconsciente, ele é a grande massa de gelo que está dentro do nosso aparelho da psique e que ele desenvolve ali, ou guarda várias, né, memórias, e essas memórias vão sendo guardadas dentro do aparelho da psique, né? Então, ele sempre vai satisfazer as necessidades instintivas. Ele busca pelo prazer, ele evita os estados de tensão e dor. Ele tenta, de certa forma, evitar esses estados, mas ele está sempre buscando um prazer, e para ele não tem barreira. O inconsciente, ele não tem barreira, ele quer sair, ele quer se expor, então ele é uma forma de que algo que ele procura estar sempre se expondo. Mas como ele não tem barreira, eu vou falar sobre isso mais na frente, e nós vamos entender o que isso vai influenciar na nossa aula e o que eu posso estar trazendo durante essa aula, falando sobre esses três aparelhos que nós temos aqui, que faz parte, né, que foi dividido dentro nossos dias, né, do nosso pensamento, do nosso cérebro, vamos falar assim, que é uma palavra mais coloquial, né, daquilo que nós temos no dia a dia. Então nós vamos falar sobre isso e vamos continuar na nossa aula. Então nós temos aqui a primeira parte que eu quero mostrar, esse vídeo que você vai ver agora. Você vai ver um vídeo de que essa criança é uma criança que está no ventre de mamãe, então está lá no ventre de mamãe, e ela é uma criança que já foi formada. Mas antes disso eu quero que você veja esse vídeo e depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo que eu vou passar para vocês. É um vídeo pequeno e nós vamos estar passando para vocês. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Com
Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio. Mas, pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Depois que nós vimos o vídeo, tá? Nós já conseguimos ver o vídeo. Agora eu tenho para você entender o que é esse vídeo. Esse vídeo que você acabou de ver, ele é simplesmente uma criança, ou seja, um momento de satisfação do homem. E esse momento de satisfação, ele gera nessa satisfação, que é o gozo, né? Ele vai gerar ali organismos, que nós vamos chamar espermatozoides, no nome mais científico, né? Que esses espermatozoides, eles estão dentro dele milhares e milhares, né, de órgãos que estão buscando, né, nesse momento uma forma de vir à vida, ou seja, de vir ao mundo, né? Então essas formas que nós vimos aí, esses milhares e milhares de óvulos que estão ali procurando, né, o local de fazer a sua geração, ou ovular, eles só encontram um deles, ele só consegue um, e se for gêmeos 2, ou se for trigêmeos 3, que vão conseguir fazer e entrar nesse óvulo ali, que vai fazer a sua geração e que vai chegar nessa criança, que essa criança veio ao mundo. Então houve uma batalha, houve ali o primeiro momento de batalha desse pequeno homem, né? Vou falar pequeno homem que veio ao mundo, essa criança que veio ao mundo. E ela veio com um instinto principal de prazer. Primeiro porque ela nasceu do prazer,
tá? Eu estou falando isso cientificamente. Nasceu do quê? Do gozo, do prazer do homem, quanto a mulher tem esse prazer, nesse gozo, e nesse gozo saiu esse desejo de vir ao mundo. Então eu quero falar para você que a primeira coisa do porquê estamos aqui é que nós temos um instinto totalmente buscador de prazer. Nós somos buscadores de prazer, nós precisamos de alimentar de prazer. Então, esse é uma base que sustenta, né? Por exemplo, a vida do homem, toda a vida vai buscar prazer, vai buscar satisfação. Então, para iniciar isso, você vai ver isso. Essa criancinha que você vai ver agora nesse próximo vídeo, vou te mostrar, ou seja, nesse próximo imagem, essa criancinha, ela está amamentando agora. Então, ela está amamentando e esse é o primeiro estágio, segundo a base que nós vamos estar falando sobre o comportamento dessa criança durante esse período, ou seja, desde quando está no ventre, ela já passou por alguns períodos que tem a formação daquelas bases que nós falamos da psique, tá? Que seria aquelas 3 partes. Ela começa a trabalhar aquele iceberg que eu falei para vocês. Inicialmente, inicia inconscientemente várias coisas que estão sendo depositadas nesse inconsciente. Essa criança, ela é totalmente inconsciente, ela não sabe de nada, ela não tem consciência de nada, ela não tem pré-consciente, ela só tem o inconsciente, que está já desde a gestação recebendo descargas que estão sendo depositadas dentro daquele iceberg que eu falei para vocês. Então, essa criança aqui agora, a única coisa de instinto que ela tem é de prazer. E o primeiro desejo dela, o que acontece? É o quê? O desejo de viver. Porque ela já veio e foi para isso, ela quer viver. E quando ela chega nesse momento, ela vai começar a buscar formas de vida. E a primeira forma de vida que eu vejo aqui é o alimento. E o alimento é o que ela está fazendo agora, ela está amamentando. Ela encontrou um local a qual ela pode depositar a sua confiança, que é nesse peito, ou nesse seio. E agora ela alimenta nesse seio. Ela alimenta, ela tem prazer nesse seio. Ok? Então aí é onde você está vendo o primeiro estágio que inicia de 1 a o primeiro ano da criança, de 0 a 1 ano, ela nasce, isso segundo a psicanálise mais ortodoxa, porque hoje nós temos uma mudança variável, várias clínicas hoje, que vai mudar esse período de anos. Estou falando aqui da primeira clínica de Freud, desse período da sexualidade infantil, que ele vai falar sobre isso, né? Que é o período do pré-edipiano, do 0 a 6 anos de idade. Então, só que isso muda um pouco com alguns pensadores por causa da modernização, por causa da implantação da informática, de várias outras coisas que os nossos bebês hoje estão com certeza mais desenvolvidos, né? Seu aparelho da psique hoje trabalha mais e tem mais desenvolvimento. Desenvolve com as questões, como a gente já fala, que já foi desenvolvido o sistema da sociedade, né? O sistema, as mudanças sociais faz com que essa criança também vai ter comportamento de mudança também. Então, a idade que eu estou falando aqui de 0 a 1 ano pode mudar, que é esse comportamento do primeiro momento, que eu vou fazer uma leitura aqui agora para você, e você vai estar aprendendo um pouquinho sobre essa fase, a fase que nós chamamos de zona erótica, que é a fase oral que vem pela boca. Zona erótica quer dizer o quê? Erógena, não está dentro do contexto, desculpa, eu falei erótica, mas erótica tem a questão mais sexual, mas erógena é prazer, né? Erogênica é prazer, desejo. Já disse que nós somos princípios de prazer. Então, o prazer dessa criança está na boca.
porque ela sabe que ela não tem outra coisa, ela não sabe o que que é isso, ela não conhece isso, mas está na boca, então ela está no alimento neste momento. Ela está sugando este alimento para alimentar o teu corpo físico e ela se sente bem com isso, porque ela está com esse prazer e além disso ela tem uma segurança e esse prazer também vai influenciar esse contato com essa pessoa que é a sua genitora, que é a sua mãe, que ela vai ser o seu primeiro objeto de uso pessoal. Uso pessoal que eu quero dizer que ela está alimentando dessa mãe ou usando essa mãe para alimentar. E vai também usar também do prazer de estar com esta mãe, abraçando, sentindo o cheiro e todo aquele desenvolvimento. Então, eu vou falar mais sobre o assunto. O objeto do libido aqui, ele está onde? A libido também é a questão do prazer. O libido é o desejo do corpo físico, que é um hormônio que nós temos que se torna prazeroso, né? Formaliza o sentido do prazer. Então, esse libido aqui ele está concentrado no seio materno, que tem como objetivo inicial a saciação da fome, igual eu falei para você. Porém, o ato da busca do seio está além das questões da sobrevivência. Por quê? Porque ele não quer só sobreviver também. Tem aí a satisfação de um prazer também, que eu vou falar que é erótico, né? Sem que isto venha a denotar algum conteúdo genital. Ele não está nem aí pela questão das genitais dele, mas ele está sentindo um prazer nessa alimentação e nesse toque dessa mãe. E aí Freud ele vai dizer o quê? A questão da amamentação com uma necessidade biológica de ser alimentado, que não carrega somente o tal objetivo, o bebê quer se nutrir não só do leite materno, como na relação afetiva e das suas necessidades emocionais. Ao sentir a pele da mãe, ao ouvir a sua voz, ao receber o seu olhar e ao ser acariciado por ela. Neste contato do seio da mãe com a boca da criança, temos o início do desenvolvimento de uma relação afetiva e sexual, responsável pela primeira erotização infantil. Então, essa criança está fazendo vai falar sobre erotização infantil? Hoje já dá problema. Imagine na época que Freud estava fazendo ele desenvolveu esse conhecimento no final de 1800, 200 anos atrás. Imagine você falar sobre isso. Ele foi expulso de uma organização na época, científica, na clínica médica psiquiátrica, porque ele falou sobre sexualidade infantil. E ele escreveu um livro sobre o assunto. Foi publicado esse livro depois de quase um período gigante, por causa da discriminação dessas palavras, falar sobre sexualidade infantil. E hoje o que mais a gente vê são abusos sexuais infantil, problemas que nós temos nessa fase. E essas fases, ela vai sim fazer o quê? Uma relação, ela vai ter uma relação com essa criança, com esse adulto posteriormente, porque ela não trabalhou essa fase de uma forma correta. Então, essa primeira fase ela vai ter alguma coisa a ver com a vida posterior dessa pessoa, sendo ela, neste momento, se não for trabalhado da forma correta, com certeza nós vamos ter problema no futuro. Então, os comportamentos que nós temos, alguns comportamentos que nós desconhecemos, nós já podemos retirar de lá de quando nós saímos do ventre da mamãe até 1 ano de idade. E um deles eu vou falar para vocês aqui agora, dando continuidade. À medida que a criança atinge um ganho rudimentar de movimento, com a finalidade de superar a sensação de ausência do objeto de seu desejo, o seio, que é o próprio seio da mãe, ela começa a se utilizar de artifício para supor um controle sobre o desaparecimento transitório
da figura da mãe, ou seja, ela tem que trabalhar isso durante esse período de 1 ano ou mais. Ela vai começar a entender que esse relacionamento ele não pode ficar somente ali naquela questão do amamentar. Por isso que tem que esperar esse momento da própria criança começar a sair desse desejo, porque ela vai trabalhar isso com o período que vai passando, ela vai ver que ela vai ter que se desligar disso. Desse modo, ela vai falar o uso de outros objetos como forma de estímulo, dando início o autoerotismo, ou seja, ela vai começar a trabalhar outra coisa, que seria o quê? O caso da chupeta ou do próprio dedinho. A chupeta, ela vai fazer o quê? Ela vai sair do peito da mãe e vai começar a querer a chupeta. Daqui a pouquinho ela vai querer o dedinho, que você já sabe, que você já deve ter mamado dedinho quando pequeno. Porque isso é uma relação, tá? Então, a libido vai se dirigindo a qualquer objeto que possa ser sugado, dando a ela uma sensação de independência do mundo externo. A fixação do bebê nessa fase faz com que o indivíduo esteja preso a hábitos relacionados com os seus órgãos representantes, ou seja, a boca, né? Assim, estamos falando de pessoas que bebem ou comem demais e que falam muito ou fumam, tá? Então, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, que fumam, usam droga, que fala demais, que tem esse tipo de comportamento, ela teve um problema nessa fase. E essa fase trouxe para ela posteriormente esse problema. Então, essa criança, na hora de retirar esse peito dela, tirar essa relação de desejo com essa mãe, com esse seio, tem que saber fazer isso, porque se não fazer de qualquer forma, se não for naturalmente da própria criança, porque você vai entender que a criança ela tem um tempo de 0 a alguns anos de idade, que eu não vou dizer que é 1 ano só, não posso dizer que é até 1 ano. A criança, tudo que ela pega, ela coloca na boca, inclusive cocô. Ela pega o cocôzinho e coloca na boca, porque para ela não tá nem aí se cocô é cocô, nada. Ela coloca na boca, ela coloca um fio elétrico na boca, um fio de energia, porque ela quer fazer o quê? Satisfazer o prazer dela que está erotizado, né, na boca, ou seja, o libido dela está na boca. Então ela vai ter um momento que ela vai desligar disso. E isso tem que saber ser feito, porque isso pode trazer um transtorno e essa criança tem um problema na sua fase adulta, que o que está acontecendo nesse caso, que seriam essas pessoas que fumam, que usam a boca para outro tipo de prazer, né, que é cigarro e outras coisas, e tem mais nas questões também, né, na sexualidade também, o prazer do sexo oral, essas coisas mais que a pessoa tem pela boca. Então tem pessoas que ela transmite isso. Então isso é por causa de quê? Justamente por causa do que passou na sua infância. Ok? Então vamos prosseguindo aí. Agora nós temos a segunda fase. Que fase é essa? É a fase que nós vamos chamar ela de... essa faixa etária aqui é de 1 a 3 anos de idade, que é o estágio anal. O que é estágio anal? O estágio anal é aquele estágio a qual a criança vai trabalhar outra zona, tá? Que é nas entranhas e o controle da bexiga. Que ela vai trabalhar, vai sair agora, começar a transmitir esse libido para outro lugar. E isso também, nós vamos ver agora, depois vou mostrar aqui na leitura que vamos fazer, nessa fase inicia uma inversão de demanda. Por exemplo, agora, quem solicita é a mãe, e não mais a criança. Ao iniciar o treinamento do uso do banheiro, que é aquele troninho, né, que você viu ela sentadinha, a mãe pede pelas fezes, que para a criança são manifestação que ela pode dar ou negar. Ora, por exemplo, ora como presente, ora como algo agressivo. Essa produção tem para a criança um grande valor, porque são objetos que vêm de dentro do seu corpo e que, de certa forma, faz parte de si.
proporcionando um alto nível de prazer em suas produção. Então essa criança, ela está com um pensamento novo agora, que ela tem nas suas mãos um objeto que essa mãe deseja, que é o cocô, ou seja, o esfíncter, ou a bosta, né? Ixi, eu estou falando um monte de nome aqui que não podia falar na internet, depois eu vou tentar cortar. Se não der para cortar, nós falou já, tá bom? Então essa criança, ela simplesmente produz alguma coisa e que essa produção, ela sabe que essa mãe deseja. Porque agora que ela vai trabalhar essa criança, meu bebezinho, tem que fazer cocô. Aí ele vai fazer ou não esse cocô. E se ele faz, ele está sentindo prazer nisso, porque ele está entregando algo dele, que ele produziu nesse corpo dele, está entregando para essa mãe. E tem uma mãe que fica feliz que o bebezinho ficou 4 dias sem cagar, de repente ele caga, ela fica alegre. Ele acha bom. Mas posteriormente isso pode mudar. Porque essa mãe talvez não vai gostar que ele suja a fralda, que ele suja a calça. E aí vai virar um comportamento contrário. Essa mãe não quer meu cocô mais. Então isso pode também produzir algo na mente dessa criança, que é a sua primeira produção, que pode se atrapalhar no futuro, na sua fase adulta. A criança passa a ter prazer em manter as fezes em seu intestino e também a desejá-las para fora, no seu organismo. Dessa forma, e nesta fase, ela começa a ter noção de posse. Ou seja, daquilo que eu falei, agora ela tem alguma coisa, tá? Essa criança, por exemplo, que vai crescer, como se inicia nesta fase a ideia de poder, porque agora ela tem poder, e de controle, percebemos que quando o adulto se encontra fixado à fase anal, a avareza inevitavelmente estará presente. Se a pessoa for uma pessoa que segura mais o dinheiro, não gosta de gastar, ela teve um problema nessa fase. Ela não quer entregar o que ela produziu. Então, isso vai fazer um comportamento, posteriormente, diferenciado, por exemplo. O próprio dinheiro, nós lembramos que o dinheiro, ele já tem popularmente... o dinheiro, nessa fase, posteriormente falando, essa criança ela vai ter um problema com dinheiro na fase adulta, porque é uma fase de segurar, ela segura ou ela solta. Ela segura ou ela solta. Dependendo quando essa fase foi bem feita, ou foi feita de uma forma mais tranquila, essa criança não tem problema com dinheiro, não. Ela pega, gasta e tal, e etc. Ela entrega para quem ela quer o dinheiro e tal. Mas quando ela teve um problema com essa mãe obrigou ela mais, brigou com ela porque ela fazia cocô demais, e ela vai ficar segurando esse cocôzinho dela lá. Então não vai querer soltar. E ela vai também segurar esse dinheiro posteriormente, porque está lá dentro daquele iceberg que eu falei para você, que é o inconsciente, porque ela está produzindo esse inconsciente. Ela está produzindo um monte de coisa nesse inconsciente, que é dentro dessa formação da gestação, não é nem de zero. É antes, no momento que ela está no ventre, ela já está produzindo alguma coisa também, que está dentro desse iceberg que eu falei para vocês. Ok? Espero que esteja dando para entender. E agora essa fase próxima agora, que é a fase fálica. Essa fase fálica, ela é uma fase mais complicada. É uma fase que eu vou deixar para falar para vocês no próximo vídeo, ok? Então eu vou terminar por aqui e depois no próximo vídeo, nós temos 30 minutos de vídeo aí, e eu sei que não é fácil ficar vendo 30 minutos de aula, então eu vou parar por aqui, eu espero que você esteja entendendo mais ou menos, e depois quando formos falar dessa fase, porque nós temos mais essa aqui, mais 2 ou 3 fases para falar, e eu pretendo fazer isso em 4 vídeos, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo que eu estou passando para vocês, e eu espero vocês na próxima aula, que vocês estejam comigo, no segundo vídeo que nós vamos estar falando sobre a fase fálica, que é esta fase de 3 a 6 anos, e depois a outra fase que é de 6 a 9 anos, que é a fase da latência, que nós vamos trabalhar nela também no próximo vídeo. Fica todos na paz, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, onde nós vamos estar junto aqui falando mais. E nós vamos estar colocando alguns vídeos pequenos aí para vocês de autoajuda, para que vocês possam aprender. E eu quero que você clique aí nos likes, se tiver, faz pergunta, vai no nosso WhatsApp, vai no Telegram, vamos participar conosco, as suas ideias,
para a gente estar junto aí nesse projeto, ok? Ficam todos na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.